Senhor Professor Dom José Manuel Sala Arquer, é para mim um motivo de grande satisfação e um honor compartilhar com um tão distinguido colega, um dos mais prestigiados catedráticos de Derecho Administrativo de Espanha, a moderación de esta segunda sesión de nuestro coloquio. Sr. Professor Luís Miguel Macho e Sr. Professor Rui Medeiros, é também para mim um privilégio participar na moderação desta sessão, em que intervêm como oradores que são ilustres académicos, que são referências de direito público de Espanha e de Portugal. Caros colegas, o tema desta sessão, como já foi bem assinalado pelo Sr. Professor José Manuel Sala Arquer, respeitando genericamente à matéria da contratação pública, convoca-nos necessariamente para uma reflexão sobre o direito administrativo transnacional. O direito da contratação pública tem a ver com os nossos ordenamentos jurídicos de Espanha e de Portugal, representa efetivamente um domínio normativo que tende, de uma forma cada vez mais intensa, a ser marcado por direito de fonte extra-estadual ou não apenas estadual, conforme quisermos. Com a interferência decisiva, direito com origem na União Europeia, já foi bem assinalado esse aspecto, com referência, por último, às diretivas de 2014, as 23, 24 e 25 de fevereiro de 2014, e no âmbito da Organização Mundial do Comércio, pelo Government Procurement Agreement, ou mais abreviadamente conhecido pelo Acordo sobre Contratos Públicos, revisto em abril de 2014, sendo por isso largamente influenciado por fenómenos que são fenómenos de europeização e de globalização jurídica. Em boa parte, o direito da contratação pública é direito administrativo comum a uma pluralidade de Estados, naquilo que nos tem diretamente, ou que tem diretamente a ver connosco, os Estados-membros da União Europeia, ou os Estados que se vincularam ao Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio, sendo formado por normas que tendem a relevar e a impor-se de modo simultâneo e até certo ponto, muito significativamente, uniforme, nos respectivos ordenamentos jurídicos estaduais. É, afinal, em boa parte, podemos dizê-lo, direito administrativo transnacional. E é assim, eu direi mesmo que não pode deixar de ser assim, desde logo está em causa, no direito à contratação pública, a regulação dos mercados públicos. E este conceito julgo que é de sublinhar. O conceito de mercado público, pela sua expressão ou pela sua dimensão financeira, tem grande relevância no contexto do comércio internacional, condicionam decisivamente, de forma muito importante, a realização do mercado interno europeu, tem um peso muito significativo nas economias europeia e internacional, representam nessas economias, em média, entre 10% a 15% do produto interno bruto, para se ter a noção justamente desse peso, e sendo, em razão de tudo isto, suscetíveis de interferir de um modo muito significativo e imediatamente na realização da concorrência, para além de outros aspectos que estão aqui também diretamente associados, como os que têm a ver com a transparência e a integridade da atuação dos próprios poderes públicos. Tem a ver com a realização, interfere significativamente com a realização da concorrência, justamente a uma escala transnacional, seja ela europeia, seja mundial. Não podia assim, portanto, o tema escapar a nossa atenção neste colóquio, e é exatamente neste quadro de considerações que o Sr. Professor Rui Medeiros vai fazer a sua intervenção, justamente sobre um tema que é o dos desafios centrais de uma contratação pública efetivamente instrumental. E seguindo o sumário que fez o favor de distribuir e que está patente na página web do colóquio, para quem puder ter aqui acesso a isso, justamente o sumário está aí disponível, bem como os resumos das outras comunicações que foram ou irão ainda ser feitas. O Sr. Professor Rui Medeiros, na sua intervenção, irá valorizar logo a contratação da contratação pública do ponto de vista de uma realidade que está ao serviço da concorrência, aspecto que acabei de sublinhar como sendo determinante para a marca do direito à contratação pública como direito administrativo transnacional, mas também propondo depois a compreensão desta matéria, da realidade dos contratos públicos como instrumento para a melhor satisfação das necessidades públicas e ainda como instrumento de persecução das políticas públicas. A sua intervenção, a intervenção do nosso colega professor Rui Medeiros, será neste contexto da maior relevância para melhor compreendermos o direito à contratação pública nesta lógica que aqui particularmente nos ocupa, que é do direito administrativo transnacional.
Do ponto de vista biográfico, o professor Rui Medeiros não necessita de especial apresentação, porque é bem conhecido não só em Portugal, mas também nos meios académicos espanhóis. A este propósito, no entanto, não deixo de fazer aqui algumas referências sumárias, no sentido que, apenas para registro, que é professor associado com a agregação da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, foi diretor desta faculdade entre 2002 e 2005. Se eu errar em alguma coisa, o professor corrige-me. Bem como da Catholic Research Center for the Future of Law. É ainda autor de uma vasta obra na área do direito público, em particular nos domínios do direito administrativo e também do direito constitucional. É um jurisconsulto e um advogado eminente, colaborou em várias importantes reformas legislativas, sendo sido nomeadamente, em 2006, presidente da Comissão de Preparação do anteprojeto do Código dos Contratos Públicos. E, por último, e não menos importante, foi em 2015 Ministro da Modernização Administrativa no 20º Governo Constitucional. Não ocupando mais tempo, melhor será usado pelo nosso próximo orador, pelo Sr. Professor Rui Medeiros, dou-lhe então de imediato a palavra. Tem a palavra, Sr. Professor. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras excessivas. Eu gostava de começar por cumprimentar todos os presentes e felicitar esta organização e este 12º Colóquio Luso-Espanhol de Direito Administrativo e dizer que para mim é uma honra participar nesta sessão, participar nesta mesa. E queria também felicitar, na pessoa do reitor da Universidade de Lusíada, a forma como esta universidade este ano organizou este congresso. Ora bem, a minha comunicação, 30 minutos, vai ter uma introdução e 3 andamentos. A introdução, basicamente, é para dizer ao que venho e ao que não venho, e depois os 3 andamentos explicarei já de seguida. Ao que venho e ao que não venho, comecemos por aquilo a que não venho. Vou começar por delimitar negativamente. Não vou, obviamente, depois da excelente ponência do professor Luís Miguel Macho, referir toda a problemática da relação entre o acordo sobre contratos públicos no âmbito da Organização Mundial de Comércio e as diretivas de 2014. Também não vou entrar aqui na discussão de saber se as diretivas de 2014 cumpriram de facto os objetivos a que se propuseram, designadamente em matéria de simplificação, modernização, flexibilização, reforço da transparência, etc. E muito menos me passa pela cabeça, num congresso luso-espanhol, entrar na discussão das vicissitudes e na discussão que ocorreu ainda recentemente a propósito do anteprojeto de revisão do Código dos Contratos Públicos em Portugal. Não me parece que seja matéria própria de um colóquio deste tipo. E, portanto, se não venho para isto, venho basicamente para falar do seguinte. Partindo de um ponto, de um aspecto que me parece que não sofre quaisquer dúvidas, a natureza instrumental da contratação pública, num tema, aliás, que está aqui presente o professor Miguel Assis Raimundo, muito bem tratado por ele, designadamente na sua dissertação de doutoramento, partindo deste caráter instrumental, o que me interessa, basicamente, é 2 coisas. Por um lado, mostrar como cada um dos objetivos que são visados pelas regras de contratação pública não tem a mesma intensidade no quadro do direito da União Europeia e no quadro dos direitos nacionais. Porquê? E isto é importante porquê? Porque pode abrir a porta para uma leitura ou para uma visão dualista do regime da contratação pública em vez da aproximação monista, que é aquela que claramente prevalece quando se trata o tema. Segunda nota, e utilizando a analogia da banca e dos stress tests, o que me interessa é, tendo presente os objetivos e a relevância diferenciada de cada um desses objetivos no quadro do direito da União Europeia e no quadro dos direitos nacionais, o que me interessa é tentar perceber alguns desafios centrais, hoje, numa contratação que esteja efetivamente comprometida com esses objetivos. Para quê? Para que depois possa monitorizar as reformas que venham a ser realizadas para verificar se nesses stress tests essas reformas passaram ou não, ou passam ou não, ou irão passar ou não, e mostrar que o legislador tomou a sério essa contratação pública instrumental.
E basicamente, porque é esta a perspectiva, os 3 andamentos são basicamente o primeiro e o segundo para focar os 2 objetivos nucleares da contratação pública. Primeiro, a concorrência, por outro lado, a satisfação de necessidades públicas. E o terceiro, final, será para referir outras dimensões, outros objetivos que hoje claramente são assumidos pela contratação pública, designadamente na contratação pública estratégica e na persecução de outras políticas públicas. O que é que isto significa? Significa que a cada objetivo haverá sempre um duplo momento. Por um lado, a clarificação do objetivo e, num segundo momento, a tentativa de compreender em que medida é que uma matriz dualista, por um lado, ou quais são os stress tests, por outro, porque são desafios centrais que se colocam para concretizar esses objetivos. E, portanto, começando pelo primeiro andamento, todos hoje é um lugar comum e não vale a pena gastar aqui tempo nessa questão, é um lugar comum sublinhar que a concorrência e o princípio da concorrência confere unidade de sentido às regras de contratação pública. O que já é importante, penso eu, sublinhar ou acrescentar é que esta fórmula em si mesma é uma fórmula equívoca, porque o princípio da concorrência pode ter significados distintos, pode ter relevâncias diferentes e, por isso, é importante compreender verdadeiramente o que significa isto, a contratação pública ao serviço da concorrência. Por exemplo, seguramente, como o professor Pedro Gonçalves demonstrou, penso que de forma muito cabal, seguramente a concorrência que releva no campo da contratação pública não é a concorrência que releva no âmbito do direito da concorrência, onde o que sobressai é uma dimensão de liberdade empresarial e onde o legislador está pouco preocupado com a igualdade entre os diferentes players que operam no mercado, sejam grandes, sejam pequenos, tenham posições dominantes ou não, ou posições de mercado significativas. Ou seja, não é, penso eu, este sentido da concorrência que releva quando falamos de que a contratação pública está instrumentalizada ao serviço da concorrência. Como tem sido sublinhado, quando falamos na contratação pública ao serviço da concorrência, estamos verdadeiramente a pensar em 2 dimensões diferentes. Uma primeira dela, que é a dimensão de igualdade de tratamento, de ter consciência que na contratação pública o Estado atribui uma vantagem económica a um operador privado. E um Estado fundado ou que deve observância ao princípio da igualdade, obviamente não pode atribuir essa vantagem económica em termos de que não respeitem o princípio da igualdade. Eu diria que, e este aspecto já é relevante, eu diria que esta é verdadeiramente a preocupação central do direito da União Europeia. Isto é, a construção das primeiras gerações de diretivas e as sucessivas gerações de diretivas fundamentalmente estiveram preocupados com a igualdade de tratamento, com a não discriminação, com, no fundo, uma plena realização do mercado único. Mas há uma segunda dimensão que a concorrência também serve e que esta, sim, segunda dimensão, é particularmente relevante, já não na perspectiva do direito da União Europeia, mas na perspectiva dos direitos nacionais. É que a concorrência não é apenas um fator fundamental para assegurar igualdade de tratamento, a concorrência é também uma forma de o Estado, quando compra, ouvindo vários, ouvindo o mercado, comprar melhor. E, portanto, é mais fácil que o Estado satisfaça as necessidades públicas gastando o menor volume de recursos possível se consultar o mercado do que se não se abrir à concorrência.
Esta segunda dimensão da concorrência, volto a dizer, é uma dimensão que tem um lugar nuclear no direito nacional da contratação pública. É duvidoso que tenha uma centralidade no direito da União Europeia. É certo que todos sabemos, e em Portugal sabemos de forma particularmente sentida, que há preocupações orçamentais grandes no espaço da União Europeia, que o Pacto Orçamental não permite que haja desvios orçamentais relevantes e, portanto, é evidente que a União Europeia também se preocupa, obviamente, com o modo ou com o equilíbrio dos orçamentos, mas a União Europeia não se preocupa concretamente em saber se o Estado gasta desta forma ou de outra. Essa não é uma preocupação que não cabe no âmbito dos poderes da União Europeia. Eu diria que, em qualquer caso, esta é uma primeira fase, que é o primeiro momento de enunciado dos objetivos e deste objetivo central da concorrência. Eu diria que agora, neste caso, vale a pena perceber se há ou não algum stress test que amanhã se deva fazer quando se tiver que olhar para o modo como Portugal ou Espanha, por exemplo, no fundo, aproveitam esta necessidade de rever a legislação sobre contratos públicos ou sobre contratação pública por impulso externo. E eu diria que um dos domínios centrais onde esta questão se vai colocar é no modo como hoje se vai revisitar o desafio de enfrentar a tensão que existe, e não vale a pena ocultá-la, a tensão que existe entre, de um lado, concorrência e, do outro, aquilo que o novo CPA chama de uma administração pautada na sua atuação por critérios de eficiência e celeridade. Eu diria que neste domínio há duas questões centrais que importa clarificar. Primeira questão, nesta ponderação entre, de um lado, concorrência, do outro, eficiência, a primeira questão é competencial. Isto é, a quem o legislador quer cometer a tarefa de fazer esta ponderação entre concorrência e eficiência. Uma hipótese é que essa ponderação seja feita pelo Tribunal, seja uma ponderação jurisdicional e em que a lei, portanto, remete ou abre a porta à intervenção do juiz. Outra é a do legislador chamar a si esta questão da ponderação entre concorrência e eficiência. Eu diria que o modelo principiológico de que se poderia convocar aqui não é a mesma coisa, ou melhor, se quiserem, a crítica ao modelo principiológico que eu faço aqui, a defesa clara que eu aqui proponho de que deve ser o legislador a regular esta matéria, nada tem que ver com a discussão que não tem o mesmo alcance sobre se o direito europeu ou o direito da União Europeia sobre contratação pública deve ser um direito principiológico ou um direito procedimentalizado através de um conjunto de regras densas e determinadas. Porquê? Porque aí a grande questão é de saber até onde deve ir o legislador da União Europeia e qual é o espaço que deve caber aos Estados-membros. Coisa distinta é saber, resolvida essa questão, que não vou agora entrar nela, é de saber se no espaço que cabe aos Estados-membros a questão deve ser remetida para uma futura ponderação jurisdicional ou deve ser feita pelo legislador. Eu, porque sou um defensor da relevância de um Estado democrático e da legitimidade do legislador democrático, por um lado, e porque me parece que a contratação pública é um domínio demasiado sensível, mas operam demasiados players em diferentes posições, mas há um risco de responsabilização que não é despiciendo. Eu diria que tudo o que seja abrir a porta para ponderações jurisdicionais
é algo extremamente perigoso. E por isso eu diria que, nesta primeira questão, a minha proposta, ou o que eu diria, é que este desafio entre concorrência e eficiência deve ser um desafio tomado a sério pelo legislador e não aberto à ponderação que o juiz venha a fazer. E o problema é relevante, porque, designadamente em Portugal, nós sabemos que o Tribunal de Contas, volta que não volta, apesar das soluções legais, tende a ser muito criativo no modo como constrói os parâmetros de controlo. Ora bem, mas depois, no plano material, eu diria que amanhã, quando se fizer um stress test sobre o modo como o legislador ponderou concorrência e eficiência, eu diria que é determinante saber como foi equacionado a figura do ajuste direto. E, concretamente, se deve ou não ser criado um procedimento intermédio entre um ajuste direto puro e duro e um procedimento mais aberto à concorrência, ainda que não totalmente concorrencial, para, no fundo, encontrar um outro ponto de equilíbrio entre concorrência de um lado e eficiência do outro. Não vou, portanto, falar de outras dimensões. Poderíamos discutir os limiares, poderíamos discutir os critérios materiais que justificam o ajuste direto. Vou-me centrar apenas nesta dimensão entre ajuste direto e concorrência, se justifica ou não, hoje, como desafio central de uma contratação pública que leva a sério o desafio desta contratação ao serviço da concorrência, ponderar aqui uma solução intermédia. Há autores que são céticos quanto a esta abertura da contratação pública a um procedimento intermédio entre o ajuste direto e os procedimentos abertos à concorrência. Porque dizem que esta força concorrencial de uma obrigação de convidar várias entidades não releva muito e, por outro lado, há sempre o risco patológico de uma entidade convidar vários privados apenas para fazer número. Eu diria que, na minha perspectiva, um legislador que leva a sério hoje o desafio de um bom equilíbrio entre concorrência e eficiência deve passar pela criação desse procedimento intermédio. Porque é verdade que não está em causa a primeira vertente da concorrência, a da não discriminação. Porque no ajuste direto, por hipótese, ou num procedimento com convite a várias entidades, não asseguramos, em qualquer caso, a igualdade de tratamento de todos os operadores que existem no mercado. Mas está em causa a segunda dimensão, a tal, que é fundamental para os Estados-membros da União Europeia, que é a da economicidade ou de uma satisfação das necessidades públicas. E não haja dúvidas que é mais fácil obter boas compras consultando vários do que consultando só um. Dir-se-á que a lógica deveria ser binária, porque isto não é verdadeiramente concorrencial, mas justamente a ponderação entre princípios permite matizar as soluções. Em vez de uma lógica binária ou regra exceção, o que nós queremos é uma ponderação onde pode ser realizada em maior ou menor medida a concorrência. Certamente, uma via intermédia não assegura plenamente nem a concorrência nem a eficiência, mas se calhar é a resposta mais adequada em termos de ponderação equilibrada destes interesses em jogo. E para terminar o primeiro ponto, não se assustem, porque o terceiro será o mais rápido, e passaram 15 minutos, segundo o meu relógio, mas para terminar este ponto, eu diria que, ligado à concorrência já agora, e também foi muito bem referido na primeira ponência, que há também um problema de transparência. E eu diria que também é um desafio central, quando se trata de levar a sério uma contratação pública amiga da concorrência, levar a sério o desafio da transparência nesta concreta dimensão, na dimensão da tramitação eletrónica e da desmaterialização dos procedimentos. E aqui, eu diria que no caso português, a situação é paradoxal, porque Portugal teve uma atitude pioneira, porque lançou de forma inovadora a exigência
de que a contratação corresse em plataformas eletrónicas, ao ponto das novas diretivas acolherem essa mesma ideia, mas a verdade é que depois parou e estagnou. E por muitas dificuldades que se coloquem, por muitas regras transitórias que tenham de ser configuradas, era de pensar e levar a sério o alargamento desta tramitação eletrónica e desta exigência de desmaterialização a 2 domínios fundamentais. O dos ajustes diretos. Porquê? Porque é fundamental, em termos de controlabilidade daquilo que é feito pela administração pública, e mesmo no quadro de uma transparência e de combate à corrupção, que nós saibamos bem aquilo que a administração faz. E, por outro lado, eu diria que não de um dia para o outro, mas com regras transitórias adequadas, era importante pensarmos no paradigma cloud e pensarmos que verdadeiramente o desafio hoje, sobretudo porque se recusa cada vez mais, e as novas diretivas confirmam isso, um corte radical entre a formação e a execução dos contratos, era importante que se levasse a sério a extensão da tramitação eletrónica para a fase da execução dos contratos. Coisa que, para quem anda pelos tribunais, sabe que não é nada de outro mundo e, num quadro de uma administração digital, que é a administração em que vivemos hoje, ou em que gostaríamos que vivêssemos proximamente, este era um passo importante. Segundo andamento, 18 minutos. Segundo andamento, a contratação pública não serve apenas para prosseguir a concorrência. A contratação pública serve também para a chamada satisfação de necessidades públicas ou, naquilo que me parece, uma formação redutora para a proteção do interesse público financeiro. Redutora porque a satisfação de necessidades públicas não se esgota numa dimensão financeira. Ora bem, eu diria que, quanto a este aspecto, é que é fundamental ter presente um dos objetivos desta minha intervenção, que era sublinhar as potencialidades de uma leitura dualista do direito da contratação pública. Ninguém duvida que este segundo objetivo nuclear é um objetivo nuclear na perspectiva dos Estados-membros. Isto é, os Estados-membros estão obviamente preocupados com o modo como os dinheiros que o povo fiscal vai pagando se convertem em despesas públicas. Mas é altamente duvidoso que esta mesma centralidade acompanhe o direito da União Europeia. Ou seja, na minha perspectiva, o objetivo da chamada economicidade está longe de ser um objetivo nuclear do direito da União Europeia. É verdade que as novas diretivas reconhecem a dimensão estratégica e instrumental da contratação pública, que associam a contratação pública à Europa 2020 por um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Mas também é verdade, e veremos isso mais à frente, não se assustem, não muito mais à frente, veremos isso mais à frente. A verdade é que os limites que decorrem da necessária vinculação ao objeto do contrato, limites que se impõem para garantir a igualdade e a não discriminação, condicionam muito estes fatores. E é também por isso que, já agora antecipando, essa pretensa substituição do critério do mais baixo preço da proposta economicamente mais vantajosa, é duvidoso que se pudesse extrair das diretivas alguma norma imperativa neste domínio, desde logo porque falta habilitação da União Europeia para legislar nesta matéria. E esta diferença entre a relevância que a economicidade ou a satisfação das necessidades públicas tem na perspectiva dos direitos nacionais e o objetivo da não discriminação e da igualdade de tratamento no quadro da União Europeia, no fundo, faz com que, perante a tensão assumida entre a persecução do interesse público ou o respeito pela não discriminação e pela igualdade, eu diria que nós
deveríamos tomar a sério esta matriz dualista. O que é que eu quero dizer com isto? Normalmente, e na ponência anterior isto foi visível, normalmente nós pensamos que o que há na União Europeia tem que ser transposto integralmente, porque associamos que, se não for transposto, é como se abríssemos o terreno para a corrupção, para o compadrio, para a compra que não está norteada por preocupações de satisfação de necessidades públicas. Acontece que nós podemos levar a sério o objetivo da satisfação das necessidades públicas. E se levarmos a sério, naqueles domínios em que há conflito, porque, por exemplo, eu não posso reservar uma compra pública para uma empresa que tem uma determinada cota de deficientes, porque o objeto do contrato nada tem que ver com isso. Se calhar eu deveria ponderar que não estou a fazer arbítrio, não estou a cometer arbítrio, eu estou a prosseguir uma política pública no quadro que o direito da União Europeia me permite. Esta matriz dualista não é apenas uma ideia pomposa sem resultados. Eu diria que vou procurar dar 3 ou 4 exemplos de como se pode concretizar isto que eu acabei de referir. Mas antes disso, deixem-me sublinhar o seguinte: servindo o objetivo da concorrência, servindo o objetivo da satisfação das necessidades públicas ou outras políticas públicas, e respeitadas que estejam as vinculações de direito público que recaem sobre a administração pública, não é opção zero. Não tem nada a ver com uma certa ideologização da contratação pública dizer que nós devemos pensar em que a administração deve comportar-se como um bom privado, não o privado arbitrário, mas como um bom privado que se comportaria. Daí que eu diga que era importante, neste domínio da satisfação das necessidades públicas ou da economicidade, era importante fazer uma espécie de teste da universalização kantiana, a partir das boas práticas dos operadores privados, que dissesse qualquer coisa como isto: regulamenta o procedimento de compras públicas de tal forma que as regras adotadas possam tornar-se regras que o gestor privado diligente também escolheria para regular as compras na empresa sob a sua gestão. Volto a dizer, no espaço em que não há instrumentalidade e em que é possível maximizar as compras públicas. Tinha vários exemplos, mas como faltam 6 minutos, vou apenas dar um exemplo desta dimensão. Como veem, tenho que passar aqui várias páginas, mas um exemplo de como releva esta matriz dualista. Como sabem, as novas diretivas abriram a porta, muito limitadamente ainda assim, à atribuição de relevância negativa à má performance de um operador privado na execução de um contrato público anterior. Percebem-se as cautelas das diretivas. Porquê? Porque há aqui o risco de, se não regularmos cuidadosamente este juízo negativo de uma má performance passada, nós podemos, no fundo, estar a querer excluir e a discriminar alguns concorrentes. E, portanto, percebem-se os limites que o direito da União Europeia traça neste domínio. Mas pergunto, quando todos nós tendemos a reconhecer que esta é uma prática que qualquer um bom gestor privado adotaria, uma matriz dualista deve estar confinada às situações em que há incumprimento e em que o incumprimento é tão grave que leva a resolver o contrato ou que vai ao ponto de impor a aplicação da multa contratual máxima. Será que isto é levar a sério esta relevância da performance negativa enquanto legislador verdadeiramente empenhado numa contratação pública instrumental
ao serviço da satisfação das necessidades públicas. Num quadro em que nós sabemos que, no direito das obrigações, entre o cumprimento e o incumprimento, há um mundo de cumprimentos defeituosos. Será que não há espaço para, abaixo dos limiares das diretivas, nos serviços à pessoa, naquele espaço que não for regulamentado, encontrar regras equilibradas, que reconheçam que a administração, que é poder, também há de ter um poder que não significa arbítrio para poder intervir neste domínio. Ora bem, como faltam 3 minutos, eu, para terminar, vou apenas dizer que o terceiro andamento, que eu antecipei logo, já prevendo que no final o tempo não chegaria, obviamente a terceira vertente é para sublinhar que hoje esta dimensão instrumental da contratação pública está claramente enfatizada. Porquê? Porque se reconhece esta dimensão estratégica da contratação pública e da contratação pública enquanto instrumento para a regulamentação pública e para a implementação de políticas públicas. Eu diria, em qualquer caso, que também neste domínio é preciso perceber que há um domínio, há uma dimensão em que todos estamos de acordo, mas que não passam de glosas que uns e outros vão dizendo e que não conduzem a lado nenhum. Porquê? Porque o problema aqui está em converter este objetivo numa prática efetiva. E neste domínio, eu diria que há 2 atenções que me parecem que são fundamentais. Novamente, a tal vertente dualista de uma aproximação à contratação pública. Porquê? Porque os limites que o direito da União Europeia impõe à contratação pública, à prescrição destas políticas públicas, por força da necessária ligação ao objeto do contrato, não relevam necessariamente no âmbito em que o direito da contratação pública é princípio lógico. E quando eu digo princípio lógico, já estou a precaver a crítica que certamente me farão de que abaixo dos limiares não é uma terra de ninguém, é uma terra que continua a relevar na perspectiva do direito da União Europeia. Segundo aspecto, é preciso termos consciência que, se quisermos verdadeiramente levar a sério esta dimensão estratégica da contratação pública e a utilização da contratação pública para a persecução de políticas públicas, então, mais do que nos preocuparmos em regular por lei, valia a pena sermos criativos na criação de mecanismos de profissionalização e de monitorização do agir da administração. Porque só dessa forma é que, de facto, isto passará de papel e passará de law in books para law in action. Obrigado. Bueno, ahora que ya no hay posibilidad de réplica por parte de nadie, quiero decir 2 cosas. Una, agradecer y felicitar a los ponentes por su esfuerzo de síntesis y por su rigor. Y la segunda, aprovechando que el profesor de Oliveira, además de un prestigioso administrativista, es el rector de esta universidad, agradecerle su hospitalidad, en fin, por lo menos en mi nombre, yo creo que en el de todos, y decirle que hemos estado, en el corto tiempo que llevamos aquí, ya nos sentimos como si estuviésemos toda nuestra vida en nuestra casa. O sea que muchas gracias, y yo creo que ahora hay una pausa, ¿no? Qué bueno que se sientan en casa. Eso no quiere decir que vamos, ya me voy a quedar a vivir aquí. Pero... Hay una expresión que dice, aquí la cátedra é vuestra. Vamos então, de acordo com o que está programado, fazer uma breve pausa. Retomamos os trabalhos às 4h30, daqui a um quarto de hora.